Já aconteceu de você fazer um bolo bem chocolatudo, aí quando você tira ele do forno, ele tá todo solado, murcho? Ou pior ainda, ele sai bonito do forno, aí quando você deixa no cantinho para esfriar, volta para cortar, ele tá todo afundado, embatumado, solado. Esse é o pior, né? Porque ele te dá uma esperança para depois tirar. Mas calma que hoje o seu bolo vai ficar bem fofinho, alto, chocolatudo, com essa camada de cobertura crocante. Mas você tem que ligar o forno a 180 graus antes de iniciar a receita. Todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição e a xícara que eu uso é a padrão de 240 ml. Então no liquidificador você vai colocar 4 ovos, 3 quartos de xícara de óleo, 1 xícara de açúcar refinado, meia xícara de cacau 100% ou 1 xícara de cacau 50% e 1 xícara de água quente. Bate tudo até ficar homogêneo e desgruda ali nas laterais, tudo certinho. A água quente em contato com o cacau deixa o bolo mais escuro, com essa cor mais chocolatuda, essa cor mais viva de chocolate. E a água quente em contato com o fermento ajuda a crescer o bolo melhor e deixar ele muito mais fofinho. Essa receita que eu tô te ensinando hoje, ela gira toda em torno do cacau. Então, a água quente reagindo com o cacau, a quantidade de açúcar que eu coloquei na massa, que é um pouco menor, porque ela vai se equilibrar ali com o açúcar que eu vou colocar na cobertura. Então, essa receita é para essa combinação dar certo. Para não te confundir, eu não vou sugerir nenhuma substituição. Então, por exemplo, substitui a água pelo leite. Eu não vou fazer, porque as chances de ficar diferente do meu bolo ou não dar certo pode ser maior e não vamos causar frustrações hoje aqui, né? Mas se você quer um bolo mais assim, com achocolatado, com leite, com aquele gostinho de infância, você deixa aqui nos comentários que eu trago a receita aqui pro canal, combinado? Agora você vai misturar a massa com 2 xícaras de farinha de trigo. Peneirar a farinha ajuda a incorporar ar na massa e deixar o bolo ainda mais fofo. E por último, 1 colher de chá de fermento em pó. É importante que você misture a farinha de trigo fora do liquidificador, porque você tem mais controle. Se você bate tudo no liquidificador, pode perder ali o ponto do glúten, aí você acaba ativando ele e deixando o bolo ainda mais solado e murcho. Dá uma boa misturada e depois você acrescenta 1 colher de chá de essência de baunilha. Se você não tiver, não tem problema. 1 pitadinha de sal, porque vai realçar ali o sabor e não deixa salgado, fica tranquilo. Em uma forma de 32 por 22 com 4 centímetros de altura, você vai untar com farinha e margarina e despejar a massa. A massa pode ficar mais cremosa, assim como a minha, ou mais líquida também, dependendo dos ingredientes. Mas o importante é misturar até ficar homogênea, sem nenhum gruminho. No forno já pré-aquecido a 180 graus, você vai deixar por 40 minutos. Faz o teste do palito, se sair limpo, tá assado. Não deixa passar de 40 minutos ali, porque cacau, ele tende a ressecar mais fácil se passar do ponto. 40 minutos depois eu retiro do forno e já deixo cortado para a cobertura penetrar melhor entre os pedaços quando eu jogar a cobertura por cima. Na hora de cortar já dava para sentir a faca deslizando de tão fofinho que ele estava. E claramente a minha noção de simetria mandou um abraço, né? Peço até perdão aí para os perfeccionistas, mas alguém vai ficar com um pedaço menor de bolo aí. Esse bolo, ele precisa do equilíbrio com a cobertura. Se você quiser comer só desse jeito, até pode, só que vai parecer que tá faltando alguma coisa, sabe? A vida, um açúcar. Então, para compensar esse açúcar que falta na massa, a gente vai usar 1 xícara de achocolatado, 1 xícara de açúcar refinado, 6 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e vai levar tudo em fogo baixo, misturando até ficar homogêneo. Quando começar a borbulhar,
você vai ter duas opções. Para uma casquinha mais durinha e açucarada, como a que eu fiz, você vai misturar por 5 minutos depois que começa a borbulhar, tá? E desliga o fogo. Para uma cobertura um pouquinho menos dura, mas ainda assim crocante, você mexe depois de borbulhar por 2 minutos e desliga o fogo. Imediatamente em seguida, com a cobertura ainda fervendo, você joga em cima do bolo. E o bolo precisa também estar quente, porque senão a cobertura não gruda direito e pode ficar soltando da massa depois. Percebe que já começa a endurecer? Então tem que espalhar rapidinho aí para não ficar nenhuma parte sem. E esse foi o resultado final do nosso bolo de chocolate. Ele fica assim, um bolo alto, sem esfarelar, com a cobertura durinha, que dá até para pegar um pedaço assim ó, na mão, sem nem lambuzar nem nada, areado, dá até para ver as bolhas de ar que cresceram dentro do bolo, com uma camada generosa de cobertura crocante. E principalmente, mais importante, fofíssimo. Existem alguns jeitos simples de conservar esse bolo para ele continuar macio e gostoso por vários dias. Se você deixar em temperatura ambiente, bem coberto, ele se mantém macio por até 3 dias. Mas, se você quiser conservar por mais tempo, é só levar para a geladeira. Ele dura até 5 dias sem perder o sabor. A única atenção é guardar em pote fechado ou cobrir com filme plástico, porque o frio da geladeira resseca muito fácil. Agora, se você gosta daquele bolo quentinho, fofinho, como se tivesse acabado de sair do forno, tem um truque. Aquece no micro-ondas por 15 a 20 segundos. É rapidinho assim mesmo e devolve toda a maciez. E se sobrar bastante bolo, que eu acho muito difícil, você pode congelar os pedaços já embalados. No freezer, eles duram até 3 meses. Depois é só deixar descongelar em temperatura ambiente mesmo. Assim, você consegue aproveitar seu bolo de chocolate sempre fofinho, seja no dia em que você assou ele ou até semanas depois. E se você gostou das dicas que eu dei nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que tem muita dificuldade de fazer um bolo fofinho de chocolate, principalmente. Sabe aquela pessoa que mira no bolo fofinho e acerta no brownie solado? Então, manda para essa pessoa que ela vai ficar bem agradecida. Então eu fico por aqui, até a próxima receita.